estamos de volta! Esse mês, em especial, eu decidi desencalhar um monte de romance policial que eu já tinha aqui para ler, alguns mais antigos e outros mais recentes, justamente para eu poder dar continuidade na minha vida, né? E hoje eu trago para vocês O Sorriso da Hiena, do Gustavo Ávila, um autor nacional que a gente tem que prestar muita atenção nesse cara aqui. Se eu não me engano, esse livro foi lançado em 2015, de forma independente, e desde então, eu não sei, o nome desse livro me chamou muita atenção, a capa também eu achei muito bacana, só que eu também não sei porquê, só agora que eu consegui ler o livro. A história é a seguinte: a gente vai ter o David, né, que é um dos nossos personagens principais, e coincidentemente o nosso assassino. Isso não é spoiler, não se preocupa, tá tudo aqui atrás. Quando ele tinha seus 8 anos de idade, ele presenciou o assassinato dos próprios pais. E foi um assassinato, assim, um tanto cruel, um tanto brutal, que obviamente deixou marcas. 24 anos depois desse trauma, o David optou por reproduzir esse assassinato, né? Ele escolheu 5 famílias completamente diferentes. O único elo em comum são as crianças de 8 anos de idade, que nem ele era. E ele simplesmente replicou tudo que os pais sofreram com os pais dessas crianças. E a justificativa dele para, né, esses crimes é muito interessante, que é inclusive uma coisa que eu estou sempre trazendo aqui em romances policiais, né, que aparece aqui nesse livro, que é a questão do quanto o meio em que a criança nasce e ela é criada influencia no comportamento dela como adulto. E o William, o nosso segundo personagem principal, ele é um psicólogo infantil e a tese dele de doutorado, se eu não me engano, é justamente sobre isso, né? Sobre como essas crianças se tornam um adulto. O David, quando ele estava no reformatório, antes dos 18 anos e tal, ele entrou em contato com esse texto do William e ele achou que ele seria a única pessoa capaz de sanar essa dúvida, não só do ponto de vista psicológico, né, da coisa, mas do próprio David. Tem uma passagem aqui na página 58 que é justamente o seguinte. É uma conversa, né, uma troca de e-mails que eles estão tendo aqui, e ele fala o seguinte: infelizmente, é quase impossível realizar um estudo real dessas teorias. Levaria tempo, exigiria recursos, e as pessoas envolvidas seriam influenciadas indiretamente pelo simples fato de saberem que estão sendo analisadas. É preciso questionar também se seria ético acompanhar tão de perto o desenvolvimento de uma criança até a idade adulta para obter conclusões práticas e com embasamento real da influência da infância na formação do caráter do indivíduo. Então, o questionamento do David é justamente o seguinte: eu sou uma pessoa má e depois de ter sofrido esse trauma eu passei a me comportar dessa forma, ou eu sou uma pessoa má e eu agiria dessa forma independentemente do trauma? Ou, né, a terceira opção, eu era uma pessoa boa e me tornei má em função do trauma que eu vivi? Então ele oferece essas 5 crianças, né, essas 5 vítimas, como objeto de estudo para o William, que fez, né, essa tese em cima desse questionamento. Aqui na página 76 tem mais uma troca, né, de e-mails entre os dois. Tem a seguinte questão do David. Então eu comecei a me questionar: por que eu me tornei o que sou? Se aquele homem não tivesse matado os meus pais, será que eu seria o que sou hoje mesmo assim? Ou será que eu estaria sentado no seu lugar, Sr. William? É muito bacana o relacionamento que esses dois estabelecem ao longo da história. O David como, né, um assassino em série, e o William como um psicólogo, e ele presta serviços para a polícia quando aparece alguma criança em situações traumáticas dessa maneira. E para desembolar toda essa história, a gente tem o nosso terceiro personagem principal, o Arthur, né, um detetive. E ele é um personagem bastante interessante de acompanhar também.
A história é essa, gente. Não é spoiler, nada disso do que eu falei, porque a gente vai saber dessas questões logo no início da história. É como se fosse Psicose, se eu não me engano. A gente já tem a situação montada, a gente já tem o crime, e o que cabe a nós leitores é justamente acompanhar o desfecho dessa história. Esse é um livro muito bacana de ler, sob o ponto de vista psicológico, é muito interessante. Eu acredito que ele traz perspectivas diferentes para nós, né, consumidores de romance policial. O Gustavo Ávila, ele deixou o texto bem redondinho, não tem... Ele vai fechar muito bem a história, sabe? Não vai ter pontas soltas, não vai ter coisas sem justificativas. Por mais que seja difícil, né, abordar esse tema, porque é ainda uma questão em aberto dentro da psicologia criminal, ele vai colocar o seu ponto de vista de uma forma muito coerente. E é isso, é uma história muito, muito bacana mesmo. Pra quem gosta de romance policial, isso aqui é um prato cheio, é muito interessante mesmo acompanhar, né, o relacionamento desses três personagens. E é aqui, fica a dica pra vocês e eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo!